O CEO multimilionário fechou o maior negócio da sua carreira, apenas para abrir a porta do seu quarto de hotel e encontrar a sua ex ali parada, com uma criança que tinha os seus olhos. A cidade brilhava sob o anoitecer pesado, o seu horizonte a cintilar como uma coroa de vidro e aço, e André Lemos observava-o da janela fumada da sua limusina, um sorriso fraco e cansado a curvar os seus lábios. Ele tinha acabado de fechar o negócio mais lucrativo da sua vida, uma fusão que duplicaria o valor da sua companhia da noite para o dia, e todos à sua volta o chamavam de gênio. Os seus sócios brindavam a sua genialidade, os seus investidores chamavam-no de imparável, mas por dentro ele sentia apenas o eco monótono da vitória. Não era felicidade, era algo mais frio, mais vazio, como se cada sucesso que colecionava o esvaziasse um pouco mais. Quando o carro parou em frente ao Hotel Grand Palácio, o motorista saltou para abrir a sua porta. André entrou no hall iluminado a mármore, onde música suave tocava e o aroma de perfume caro pairava no ar. Cada superfície refletia riqueza, ordem e poder, tudo o que ele passara anos a perseguir. Ele fez o check-in, trocando algumas palavras educadas com a recepcionista. Depois pegou no elevador para a sua suíte no 25º andar. Não tinha planos para a noite, ninguém à sua espera. E era assim que tinha sido por muito tempo. Ele dizia a si mesmo que a solidão era o preço da ambição, que distrações como o amor ou a família eram para homens que não sonhavam alto o suficiente. Quando destrancou a porta da sua suíte, esperava silêncio e o vazio familiar que sempre o cumprimentava após um longo dia de trabalho. Mas quando a porta se abriu, ele congelou. O suave murmúrio da voz de uma criança chegou aos seus ouvidos, seguido pela risada tranquila de uma mulher, um som que atingiu algo profundo dentro dele. Por um segundo, ele pensou que estava a imaginar a fadiga a pregar-lhe partidas. Então ele a viu. Sentada no sofá, uma mulher numa blusa pálida segurava uma menina no seu colo, lendo-lhe suavemente a partir de um livro de ilustrações. Os caracóis castanhos da criança brilhavam na luz da janela, e o cabelo loiro da mulher cintilava como ouro. O ar saiu dos seus pulmões. Ele teria conhecido aquela voz em qualquer lugar, teria reconhecido aquele rosto, mesmo numa multidão de milhares. Era Lídia. Por alguns longos segundos, nenhum dos dois falou. A cor drenou do rosto dela enquanto ela percebia quem estava parado na porta. O livro escorregou da sua mão, aterrando silenciosamente no tapete. André, ela sussurrou. O nome dele mal era um sopro. Ele não conseguia mover-se, não conseguia pensar. Cada memória que ele havia enterrado veio à tona, às noites tardias, no pequeno apartamento dela, quando ele pensara que poderia realmente ser feliz. O dia em que ela lhe tinha dito que estava grávida, e a forma como ele destruíra tudo com uma única frase. Tu planeaste isto? Ele a havia acusado naquela altura, as palavras afiadas e cruéis, alimentadas mais pelo medo do que pela raiva. E depois ele tinha-se ido embora, deixando-a parada na chuva, com lágrimas a escorrer pelo seu rosto. Agora, anos depois, ela estava parada à sua frente novamente, mais frágil, mas de alguma forma mais forte. Os seus olhos já não o olhavam com amor, mas com uma calma reservada que doía ainda mais. A menina mexeu-se nos seus braços, virando-se para ver quem estava à porta. Quando André viu os seus olhos, azuis cristalinos e brilhantes, espelhos dos seus próprios, o seu mundo inclinou-se. O sangue rugiu nos seus ouvidos e ele teve que agarrar o batente da porta para se firmar. A semelhança era inegável. A sua mente tentou encontrar desculpas,
lógica, qualquer coisa que o deixasse negar o que o seu coração já sabia, mas cada pensamento racional se dissolveu no peso tranquilo daquele olhar. A menina piscou para ele com curiosidade, depois sorriu, um sorriso pequeno e inocente que quase o quebrou. Lídia se levantou segurando a criança perto dela. Eu não sabia que este quarto era teu, ela disse rapidamente, a sua voz a tremer. É um erro. Eu vou-me embora. André abanou a cabeça lentamente, ainda incapaz de formar palavras. Ele deu um passo em frente, o seu peito apertado, a sua garganta seca. Quem é ela? Ele finalmente conseguiu perguntar, embora a resposta estivesse escrita em cada linha do rosto da menina. Lídia hesitou, os seus dedos a apertarem protetoramente a criança. O nome dela é Mia, ela disse suavemente. Ela tem 3 anos. O número o atingiu como um golpe. 3. A matemática era exata. Ele fechou os olhos a tentar respirar. 3 anos atrás, ele estava a fechar outro negócio, outra noite noutro quarto de hotel, a convencer-se de que tinha feito a escolha certa ao ir embora dela. Quando abriu os olhos novamente, Lídia já se estava a mover em direção à porta, a sussurrar a Mia para pegar nas suas coisas. A criança agarrou um pequeno urso de pelúcia e olhou para ele uma última vez antes de seguir a sua mãe. A porta fechou-se atrás delas com um clique tranquilo que pareceu mais alto do que qualquer som que ele alguma vez tinha ouvido. André ficou sozinho no quarto a olhar para o sofá vazio onde elas tinham estado. O negócio que ele acabava de fechar naquele dia, o que o tinha feito mais rico do que nunca, subitamente pareceu sem sentido. Ele afundou-se numa cadeira, passando a mão pelo cabelo, o seu pulso a acelerar, os seus pensamentos uma tempestade. O silêncio pressionava-o sufocante. Ele repetiu cada decisão, cada palavra, cada momento que o tinha levado até ali. Ele tinha construído uma fortaleza ao seu redor, uma vida de números e contratos, mas essa fortaleza agora parecia uma prisão. Em algum lugar lá fora, uma menina que carregava os seus olhos e o seu sangue estava a crescer sem ele. A imagem do rosto de Lídia, a forma como ela o tinha olhado com uma mistura de dor e orgulho, não o deixava. Ele se lembrava do dia em que ela lhe tinha dito que estava grávida, de como ela tinha chorado quando ele se recusou a ouvir. Ele tinha se convencido de que ela queria algo dele, dinheiro, status, controlo. Mas agora, parado naquele quarto silencioso, ele percebeu que ela não tinha querido nada, exceto ele. Naquela noite, André não dormiu. As luzes da cidade fora da sua janela piscaram e desfocaram enquanto ele estava sentado na escuridão, assombrado pelo eco da risada de uma criança. Pela primeira vez em anos, ele não estava a pensar em negócios, ou poder, ou no seu próximo objetivo. Ele estava a pensar na vida que poderia ter tido, a que ele tinha deitado fora. Ele pensou na voz trêmula de Lídia, na forma como a menina o tinha olhado, e ele soube que nenhuma quantidade de sucesso poderia apagar a dor oca que se espalhava pelo seu peito. Em algum lugar no fundo, algo começou a mudar. Ele ainda não o sabia, mas o homem que havia entrado naquela suíte de hotel, no auge do seu poder, nunca mais seria o mesmo. Na manhã seguinte, André acordou com o mesmo peso a pressionar o seu peito, o tipo que nem o sucesso conseguia sufocar. A luz da manhã escorregou pelas altas cortinas da suíte do hotel, banhando o quarto em ouro. No entanto, tudo dentro dele parecia cinzento. A sua mente repetiu a noite anterior com clareza dolorosa, a forma como a voz de Lídia tinha tremido, o flash de medo e desafio nos seus olhos, e o olhar da criança, tão calmo e curioso,
como se tivesse estado à espera de o conhecer durante toda a sua curta vida. Ele sentou-se na beira da cama, os cotovelos nos joelhos, passando a mão pelo rosto como se isso pudesse apagar as imagens que o assombravam. Por anos, ele dissera a si mesmo que tinha feito a coisa certa. Ele acreditara que cortar os laços havia protegido o seu futuro, a sua companhia e até a ela. Mas agora ele sabia que isso era uma mentira que tinha contado a si mesmo, porque encarar a verdade tinha sido mais difícil. Ele tinha sido um cobarde, não um estrategista. O seu assistente ligou, lembrando-lhe que os investidores estavam à espera para um debriefing durante o pequeno almoço. Ele ignorou a chamada. Pela primeira vez, números e lucros não importavam. Olhou para a garrafa de champanhe, intocada da celebração da noite anterior, e sentiu-se enjoado. Ele deixou o hotel sem dizer a ninguém, os seus passos rápidos, propositados. Ele nem sequer sabia para onde ia, apenas que não podia deixar que acabasse assim. Ele havia passado a sua vida a perseguir negócios que podiam desaparecer num piscar de olhos. No entanto, ele tinha se ido embora da única coisa real. Quando se viu em frente ao pequeno café com jardim do hotel, ele a viu novamente. Lídia estava sentada numa mesa sob o sol da manhã, a mexer no café distraidamente enquanto Mia mordiscava um muffin ao seu lado, a balançar as perninhas no ar. Elas pareciam tão pacíficas juntas que por um momento ele não conseguia aproximar-se. Ele ficou atrás de uma sebe, escondido, apenas a observá-las. A criança riu de algo, a sua voz clara e brilhante, e o som atingiu-o como a luz do sol a romper uma tempestade. Ele havia perdido 3 anos daquele riso. Ele havia perdido os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, cada marco que importava. Ele não tinha o direito de sentir nada além de culpa. E, no entanto, ali parado, tudo o que ele conseguia pensar era o quanto ele queria conhecer as duas. Lídia notou-o antes que ele pudesse avançar. Os seus olhos moveram-se rapidamente, encontrando os dele, e a frágil serenidade no seu rosto desapareceu. Ela disse algo a Mia, depois se levantou, pronta para ir embora. O pânico subiu-lhe. Ele não podia deixá-la ir embora novamente. Ele aproximou-se rapidamente, a sua voz mais baixa, mais suave do que se lembrava. Lídia, por favor, não vás. Ela hesitou, segurando a pequena mão de Mia, a sua expressão indecifrável. O que é que queres, André? Ela perguntou calmamente, e a exaustão na sua voz o atingiu mais do que a raiva alguma vez o faria. Ele não tinha uma resposta que não parecesse egoísta, então ele falou a única verdade que tinha. Eu só quero falar. Sentaram-se de novo, embora a distância entre eles parecesse quilômetros. Mia olhou entre eles, sentindo a tensão, mas muito jovem, para a entender. Ela esticou a mão para a sua caixa de sumo, a sua pequena testa franzida em concentração. O olhar de André demorou-se nela antes de voltar para Lídia. Tu podias ter me dito, ele disse finalmente, a sua voz quase um sussurro. Tu não terias escutado, ela respondeu, não de forma cruel, mas com a calma certeza de alguém que havia parado de ter esperança há muito tempo. As suas palavras atingiram-no como um espelho a refletir tudo o que ele tinha sido. Arrogante, frio, inalcançável. Eu estava com medo, ele admitiu após um momento, surpreendendo até a si mesmo. Tu estavas sempre tão certa de tudo, mas naquele dia eu pensei que querias armar-me uma armadilha, arruinar-me. Eu não vi que estavas apenas a tentar dizer-me que tínhamos algo real. As mãos de Lídia apertaram a sua chávena de café. Eu não queria o teu dinheiro, André. Eu queria que te importasses. Ela exalou lentamente,
olhando para a mesa. Quando tu te foste, eu disse a mim mesma que nunca te deixaria voltar, mesmo que aparecesses um dia cheio de arrependimentos. Eu construí esta vida para ela, para nós. Estamos bem. Não precisamos de nada de ti. A sua voz tremeu ligeiramente no final, traindo a força a que ela se estava a agarrar. Ele quis dizer-lhe que não queria tirar-lhe nada, que ele só queria devolver o que tinha roubado, mas as palavras enrolaram-se na sua garganta. Mia virou-se para ele de repente, quebrando o silêncio. Você é amigo da mamã? Perguntou ela, inclinando a cabeça. A inocência dela o desarmou por completo. Ele forçou um pequeno sorriso. Eu gostaria de ser. Ele disse suavemente. Lídia desviou o olhar, o seu queixo a apertar, como se estivesse a conter as lágrimas. A conversa terminou pouco depois. Ela se levantou, pagou o pequeno almoço e guiou gentilmente Mia em direção à saída. Antes de partir, ela virou-se para ele e disse calmamente: Por favor, não nos sigas. Tu fizeste a tua escolha uma vez. Ele ficou sentado ali muito tempo depois de elas desaparecerem pela rua, a chávena de café a arrefecer à sua frente. Ao redor dele, o mundo seguia em frente. Empresários apressavam-se para reuniões. Casais conversavam, crianças riam, mas tudo dentro dele estava imóvel. Ele percebeu que nenhum contrato que ele alguma vez tinha assinado tinha tanto peso quanto o que ele tinha acabado de quebrar todos aqueles anos atrás. A promessa não dita de amá-la, de ficar, de proteger o que eles tinham criado. Agora era demasiado tarde para reescrever o passado, mas talvez não demasiado tarde para tentar repará-lo. Naquela noite, de volta ao seu escritório, ele abriu o seu laptop e procurou todos os registros que conseguia encontrar sobre os projetos de caridade que a sua companhia financiava. Ele descobriu que um deles, uma fundação de arte local para mães solteiras, listava Lídia como coordenadora de voluntários. Ele olhou para o nome dela por muito tempo antes de fechar o computador. Ele não tinha a certeza do que faria ainda, apenas que não podia voltar à vida como era antes. Ele recostou-se na sua cadeira a olhar pela janela para as luzes da cidade. Costumavam fazê-lo sentir-se poderoso, mas agora apenas lhe lembravam o quão pequeno ele realmente era comparado ao que tinha perdido. Em algum lugar daquela mesma cidade, a sua filha estava a adormecer numa cama minúscula, a sua mãe a cantar suavemente ao seu lado. E pela primeira vez em anos, André sussurrou para o escritório vazio: Eu não quero estar sozinho mais. Os dias se converteram em semanas, mas a imagem de Lídia e Mia não saía da mente de André. Ele tentou enterrar-se no trabalho novamente, enchendo os seus dias com reuniões, chamadas intermináveis e noites tardias no escritório, mas nada o distraía por muito tempo. Cada vez que via uma criança na rua, ouvia um riso que ecoava como o de Mia, ou apanhava o fraco aroma do perfume favorito de Lídia numa multidão de passagem, ele sentia a mesma pontada aguda no seu peito. Já não era apenas culpa, era saudade. Pela primeira vez, a vida que ele havia construído parecia sem sentido. O luxo, o status, os negócios que outrora o haviam entusiasmado, agora pareciam correntes a prendê-lo a uma vida que ele já não queria. O seu apartamento, outrora um símbolo de sucesso, agora parecia insuportavelmente vazio. Todas as noites, ele ficava junto à janela com um copo de scotch, a olhar para as luzes da cidade, a perguntar-se se em algum lugar lá embaixo Lídia estava a fazer o mesmo. Certa sexta-feira à noite, enquanto a chuva batia suavemente na janela do seu escritório, o seu assistente, Marcos, bateu
e entrou. Senhor, vai à gala de caridade amanhã à noite? André mal olhou para cima. Ele tinha estado a planear faltar, como fazia na maioria dos eventos públicos ultimamente. Marcos hesitou antes de acrescentar. É para a Fundação de Arte, aquela onde a Lídia trabalha. O nome fez André congelar. Ele pousou a sua caneta devagar, a sua mente a acelerar. Tens a certeza? Ele perguntou. Marcos anuiu. O nome dela está na lista de convidados. Pelo resto da noite, André não conseguiu se concentrar. Ele olhou para o convite na sua secretária muito depois de todos os outros terem ido para casa. Talvez o destino lhe estivesse a dar mais uma chance, e se estivesse, ele não podia ignorá-la novamente. Na noite seguinte, a gala foi realizada no Conservatório Nacional, os seus muros de vidro a brilharem calorosamente contra o céu escuro. Pessoas em roupas elegantes moviam-se pela multidão com sorrisos ensaiados, o ar cheio de música suave e o som de copos a tilintar. André chegou mais tarde do que o habitual, impecavelmente vestido, num fato cor de carvão. Mas havia uma inquietude nele que não se adequava ao cenário. Ele não estava ali para impressionar ninguém. Ele examinou a sala até a ver. Lídia estava perto de uma das exposições de arte, a falar com um pequeno grupo de convidados. Ela vestia um simples vestido azul escuro que realçava o brilho dos seus olhos e o seu cabelo estava apanhado soltamente, madeixas caindo suavemente contra o seu rosto. Ela parecia mais bonita do que ele se lembrava, não por glamour, mas pela calma confiança que carregava. Ela riu de algo que um dos convidados disse, e por um momento ele viu a rapariga que ela tinha sido, a que havia tornado o seu mundo mais brilhante, sem sequer tentar. Quando seus olhos se encontraram do outro lado da sala, ela congelou, o sorriso a desvanecer-se dos seus lábios. Ele conseguia ver o conflito a flashar no seu rosto. Surpresa, raiva, medo, talvez até algo mais que ela estava a tentar esconder. Ela se virou, mas ele já estava a caminhar em direção a ela. Lídia, disse ele quando a alcançou. A sua voz estava calma, mas mais suave do que antes. Por favor, apenas ouve-me. Ela suspirou calmamente e apontou para um canto mais tranquilo do salão, longe da multidão. Pararam perto de uma janela, a cidade refletida atrás deles, ambos a evitarem o olhar um do outro. Tu não devias estar aqui, ela disse. Tu tens tudo o que alguma vez quiseste, André. Por que desenterrar o que se foi? Ele respirou fundo. Porque o que se foi nunca me deixou de verdade. Lídia abanou a cabeça, a sua voz a tremer. Tu achas que aparecer numa gala de caridade muda alguma coisa? Tu me deixaste quando eu mais precisava de ti. Deixaste-a antes mesmo de ela dar o seu primeiro suspiro. Ele não argumentou. Eu sei, disse simplesmente. E eu não posso desfazer isso, mas eu preciso de fazer as coisas bem. Eu a vi, Lídia, eu vi os olhos dela. Tu não podes esperar que eu finja que ela não existe. As suas palavras a fizeram encolher, e por um momento ela desviou o olhar. Tu não tens o direito de decidir isso agora, ela disse calmamente. A Mia tem uma vida, uma rotina. Ela nem sequer sabe quem tu és. Ele hesitou antes de perguntar. Tu lhe contaste? O silêncio de Lídia foi a resposta. A música do salão principal flutuava suavemente ao redor deles, e André se aproximou baixando a voz. Eu não quero tirar-te nada, Lídia. Eu só quero fazer parte da vida dela, mesmo que seja apenas como alguém que ela conhece e confia. Tu não tens de me perdoar, mas não a castigues pelos meus erros. Os seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela as piscou para longe. Tu achas que é assim tão fácil? Ela sussurrou.
Tu achas que podes simplesmente entrar e consertar tudo com boas intenções? Ele abanou a cabeça. Não, mas eu posso tentar. E vou continuar a tentar até que tu me acredites. Ela olhou para ele por muito tempo, como se estivesse a procurar o homem que ela outrora amou. Por um segundo, algo suavizou na sua expressão, mas depois ela endireitou os seus ombros. Boa noite, André, ela disse calmamente. Pelo bem dela, eu vou pensar no que é melhor. Ela se virou para ir embora, desaparecendo de volta para a multidão. André ficou ali por um tempo a olhar para o local onde ela tinha estado, o reflexo da cidade a cintilar atrás dele. Ele não sentiu rejeição, apenas determinação. Por anos ele havia lutado por contratos que valiam milhões, mas esta era a primeira vez que ele estava a lutar por algo sem preço. Naquela noite, enquanto conduzia para casa pelas ruas tranquilas da cidade, ele percebeu que já tinha mudado. O homem que outrora media o seu valor em poder agora queria apenas ganhar um pequeno lugar na vida das duas pessoas que mais importavam. Ele não sabia quanto tempo levaria, ou se Lídia alguma vez confiaria nele novamente, mas pela primeira vez em anos, o futuro não o assustava. Deu-lhe esperança. As semanas seguintes passaram-se num borrão para André, mas desta vez o ritmo dos seus dias parecia diferente. O trabalho ainda exigia a sua atenção, no entanto, ele dava por si distraído, os seus pensamentos sempre a regressarem àquela noite na gala, à voz trêmula de Lídia e à forma como ela o tinha olhado antes de se afastar. As suas palavras o tinham atingido profundamente, porque eram verdade. Ele não podia apagar o passado com desculpas, mas podia mostrar-lhe, através de ações, que ele não era mais o mesmo homem. Tarde da noite, depois que todos tinham saído do escritório, ele sentou-se sozinho à sua secretária, com a cidade estendida debaixo dele, como um mar de luz. O ruído do sucesso parecia distante agora, quase sem sentido comparado ao som tranquilo do riso de Mia, que ainda ecoava na sua mente. Ele tinha construído impérios, negociado contratos multimilionários e moldado indústrias. No entanto, nunca tinha aprendido a dizer "eu lamento" e a fazer com que isso significasse algo. Era isso o que mais o assombrava. Ele começou a aprender sobre a vida de Lídia, não por intrusão, mas por pequenos e respeitosos passos. Ele descobriu que ela trabalhava na Fundação de Arte a tempo inteiro, a organizar programas comunitários para crianças e mães solteiras. Não era glamouroso e mal pagava o suficiente para cobrir o aluguel no bairro modesto onde ela morava, mas era significativo. Ela havia construído uma vida baseada na compaixão e no propósito, algo muito mais profundo do que qualquer coisa que ele alguma vez havia feito. Ele soube das aulas de arte que ela coordenava nos fins de semana, e num sábado ele conduziu até o centro comunitário, estacionando do outro lado da rua. Através dos largos janelões, ele a viu rodeada de crianças, as suas mangas arregaçadas, o seu riso suave e genuíno. Ela estava a ajudar uma menina a misturar tinta, as suas mãos manchadas de cor, e por um momento ele não conseguiu desviar o olhar. Ela parecia tão em paz ali, tão livre da ambição e ganância, que outrora haviam definido o mundo de ambos. Ele sentiu-se como um intruso numa vida que tinha continuado sem ele. Quando ela o notou parado lá fora, a sua expressão congelou, mas em vez de o mandar embora, ela terminou com as crianças e saiu para falar com ele. "Tu és persistente", ela disse, não com raiva, mas com aceitação cansada. "Eu disse-te que pensaria nisso." "E eu disse-te que não pararia de tentar." Ele sorriu fracamente. "Eu quero ajudar, não com dinheiro, não de uma forma que te faça sentir pequena.
Eu só quero fazer parte de algo real. Diz-me o que este lugar precisa. Ela o estudou por um longo momento, talvez à espera de arrogância ou um motivo oculto, mas a sua sinceridade a desarmou. Precisamos de materiais para as crianças, ela disse finalmente, cruzando os braços. Tinta, pincéis, papel, argila, tudo. Isso não é problema teu, ele sorriu, não a pressionando. Talvez seja. Ele foi embora sem dizer mais uma palavra, mas 2 dias depois, um caminhão de entregas chegou ao centro, deixando caixas de materiais de arte, livros e novos móveis. Os voluntários ficaram atônitos, e quando Lídia soube quem os havia enviado, ela não soube se devia ficar zangada ou grata. Ela lhe ligou naquela noite, a sua voz tensa. Eu disse-te para não fazeres isto, ela disse. Tu achas que podes consertar as coisas com dinheiro, mas não é assim que isto funciona. André recostou-se na sua cadeira, ao ouvir a irritação no seu tom. Eu não o fiz para consertar nada, ele respondeu calmamente. Eu o fiz porque essas crianças merecem o melhor e porque tu mereces apoio. É só isso. Houve silêncio do outro lado antes de ela suspirar suavemente. Tu não estás a facilitar? Bom, ele disse, um leve sorriso a tocar os seus lábios. Por que eu não tenciono facilitar? Nas semanas seguintes, eles começaram a cruzar-se mais vezes, às vezes por acidente, às vezes não. A princípio, as suas conversas eram breves e cautelosas, mas lentamente, a distância entre eles começou a desvanecer-se. Ela começou a notar coisas que não esperava ver nele. A forma como a sua voz suavizava quando ele perguntava sobre o seu trabalho. Os pequenos momentos em que a sua exaustão se mostrava através do seu controlo. E ele viu a força que ela havia ganho na sua ausência. A resiliência tranquila que vinha de sobreviver ao desgosto e encontrar propósito para lá dele. Certa tarde, quando a aula de arte terminou, Mia correu até ele com um pincel na mão, a rir. Olha, papá, pintei um castelo, ela disse orgulhosamente, mostrando-lhe o papel manchado de azul e dourado. Lídia congelou, mas André se agachou para o admirar. É lindo, ele disse gentilmente, a sua voz grossa de emoção. Tu és muito talentosa, Mia. Ela sorriu, os seus olhos brilhantes, e pela primeira vez, Lídia não a impediu de falar com ele. Naquela noite, Lídia ficou acordada muito depois de Mia ter ido para a cama, a olhar para o pequeno desenho que a sua filha lhe havia dado. Uma imagem de um castelo, com 3 figuras paradas à sua frente, de mãos dadas. Ela reconheceu-se a si e a Mia de imediato, mas a terceira figura, um homem alto com cabelo castanho e olhos azuis, fazia o seu coração doer. As crianças viam coisas que os adultos tinham demasiado medo de admitir. Ela percebeu então que por mais que tentasse proteger Mia da desilusão, o coração da menina já sentia a verdade. Ela queria um pai. Na manhã seguinte, Lídia ligou a André. Ela perguntou por ti. Ela disse simplesmente. Eu disse-lhe que eras um velho amigo. Houve uma pausa na linha antes de ele falar, a sua voz calma, mas cheia de algo cru. Obrigado. Ela respirou fundo. Se fizermos isto, se a vires, tem que ser nos meus termos, devagar. Com cuidado, eu não a vou deixar magoar-se. Ele concordou sem hesitar. O que tu precisares, eu sigo as tuas indicações. Quando ela desligou, ficou sentada em silêncio por muito tempo, a olhar pela janela enquanto o sol da manhã filtrava pelas cortinas. Pela primeira vez em anos, ela sentiu algo a mudar dentro dela. Talvez ainda não fosse perdão, mas era algo próximo, algo como esperança. Entretanto, André não conseguia afastar a sensação de que a sua vida estava finalmente a começar a mover-se em direção a algo real. Por tanto tempo ele havia tido medo,
da conexão, da vulnerabilidade, de perder o controlo. Mas agora, ele percebeu que o controlo lhe havia custado tudo o que importava. Pela primeira vez desde que se lembrava, ele estava ansioso por algo não ligado ao lucro ou à ambição. O pensamento de ver a sua filha novamente encheu-o de terror e alegria. Ele sabia que não seria fácil. Tinha anos de ausência para compensar, e a mulher que ele amava já não confiava nele, mas também sabia que não iria embora novamente. Naquela noite, enquanto estava junto à sua janela, ele sussurrou para si mesmo: "Desta vez, eu fico." A primeira vez que André viu Mia de novo de perto, verdadeiramente a viu, foi como se o mundo tivesse abrandado ao redor deles. Lídia havia concordado em deixá-lo visitar o centro de arte num sábado à tarde tranquilo, quando as aulas das crianças eram mais pequenas e menos caóticas. Ele chegou cedo, sentado no seu carro por quase 10 minutos antes de sair, as suas mãos a agarrarem o volante até que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele não estava nervoso antes de reuniões de negócios ou negociações com apostas multimilionárias, mas isto era diferente. Isto era algo que ele não podia controlar, algo que requeria mais do que estratégia, requeria coração. Quando finalmente entrou, Lídia estava à sua espera, a sua postura direita, a sua expressão calma, mas cautelosa. Havia uma certa fragilidade no ar, como uma trégua em que nenhum dos dois confiava totalmente ainda. Mia estava do outro lado da sala, a colorir numa pequena mesa, a trautear suavemente para si mesma. Quando ela levantou o olhar e o viu, o seu rosto acendeu-se com reconhecimento. "Olá!" ela disse alegremente, agitando a sua mão manchada de lápis de cera. "Você voltou. Eu disse que voltaria." Lídia observou a troca tranquilamente, os braços cruzados, mas nem ela conseguia esconder o flash de emoção que passou pelos seus olhos perante a alegria da sua filha. Mia fez um gesto para que ele se sentasse ao lado dela. "Estou a desenhar o nosso castelo outra vez," ela explicou. "Mas desta vez é maior." Ele agachou-se ao lado dela, cuidadoso para não invadir o seu espaço, a observar enquanto ela desenhava 3 figuras novamente, 2 mais pequenas e uma mais alta entre elas. O seu coração apertou com a cena. "É lindo," ele disse suavemente. "Posso ajudar?" Ela anuiu seriamente e entregou-lhe um lápis de cera azul. "Você pode colorir o céu. Tem que ser brilhante. A mamã diz que os céus azuis significam bons dias." Enquanto ele preenchia o papel com traços suaves, conseguia sentir o olhar de Lídia sobre ele. Por um momento, tudo se sentiu estranhamente natural, como se sempre tivessem pertencido ao mesmo espaço, mas de alguma forma tivessem perdido anos a vaguear separados. Mia tagarelava sem parar, fazendo-lhe pequenas perguntas sobre tudo. Qual era a sua cor favorita, se ele gostava de gelado e se ele sabia desenhar borboletas. Cada pergunta quebrava uma camada de distância que se havia construído entre eles, e embora ele respondesse desajeitadamente no início, em breve estava a rir, algo que ele não fazia livremente há anos. Quando Lídia finalmente falou, foi para lembrar a Mia que a aula estava a terminar. "Despede-te," ela disse gentilmente. Mas Mia franziu a testa. "Ele pode vir outra vez?" perguntou, virando-se para a sua mãe. Lídia hesitou, olhando para André antes de responder. Talvez. Aquela palavra talvez foi suficiente para lhe dar esperança. Nas semanas seguintes, André começou a visitar mais vezes, sempre com a permissão de Lídia, sempre nos termos dela. A princípio era só no centro de arte, onde ele ajudava as crianças com trabalhos manuais ou lhes lia histórias curtas. Mas, eventualmente,
Lídia permitiu-lhe que se juntasse a elas para pequenas coisas, uma tarde no parque, um piquenique perto da fonte, até mesmo uma viagem à livraria, onde Mia, orgulhosamente, escolheu o seu primeiro livro de ilustrações para O Amigo do Papá. Todas as vezes André se certificou de seguir as indicações de Lídia, nunca exagerando, nunca pressionando por mais do que ela estava pronta para dar. Lentamente, as paredes entre eles começaram a rachar, não através de grandes gestos, mas através da consistência. Lídia começou a notar coisas que não esperava ver nele. A forma como ele carregava Mia aos ombros, paciente e gentil, a rir das suas perguntas intermináveis, a forma como ele olhava para ela com calma admiração, como se cada pequena coisa que ela fazia fosse um milagre. Ele não era o mesmo homem que outrora se havia ido embora quando ela precisava dele. Havia humildade nele agora, um tipo de sinceridade que só vinha da perda. No entanto, ela ainda mantinha a sua distância, com medo de confiar no que via. Uma noite depois de voltarem a pé do parque, Mia adormeceu no carro de André, a cabeça a descansar no seu braço. Lídia estava parada fora do edifício, a observá-lo a carregar a filha cuidadosamente para a sua porta do apartamento, com medo de quebrar a frágil paz entre eles. "Não tens que me agradecer", ele disse calmamente quando ela abriu a porta. "Eu sei que não tenho", ela replicou, mas a sua voz suavizou. "Ainda assim, obrigada." Mais tarde, no seu apartamento, Lídia ficou parada sobre a cama de Mia, afastando uma madeixa de cabelo do rosto da filha. Ela percebeu o quanto havia mudado em apenas algumas semanas. A menina, que outrora só desenhava castelos com 2 pessoas, agora desenhava sempre 3. Assustava-a o quão rapidamente Mia se havia apegado a André, mas também a enchia de algo que ela ainda não queria nomear. Uma esperança frágil e perigosa. Ela sentou-se à mesa da cozinha muito depois da meia-noite, a olhar para o seu telefone, a perguntar-se se devia enviar-lhe uma mensagem. Ela não o fez, mas o pensamento permaneceu, e isso foi suficiente para a manter acordada até ao amanhecer. Entretanto, a vida de André começou a mudar de maneiras que surpreenderam até a ele. Os seus funcionários notaram a mudança primeiro. Ele estava menos distante, mais paciente, até caloroso às vezes. A sala de reuniões já não se sentia como um campo de batalha. Sentia-se como um lugar onde ele podia liderar a partir da integridade em vez do orgulho. Ele começou a arranjar tempo para coisas que outrora desvalorizava, a deixar o escritório cedo para assistir a um dos pequenos espetáculos de arte de Mia, a visitar a fundação não como um benfeitor, mas como um voluntário. As pessoas começaram a sussurrar que o CEO impiedoso havia ganho um coração. E embora André não se importasse com o que alguém dissesse, ele não podia negar que estavam certos. Numa tarde chuvosa, enquanto estava junto à janela no seu escritório, ele pensou em como a sua vida tinha dado um giro completo. O homem que outrora pensava que o amor era uma fraqueza, havia aprendido que era a única coisa que o tornava forte. Ele pensou em Lídia, a sua força constante, o seu desafio tranquilo, o seu riso que costumava preencher cada canto da sua mente. Ele ainda não sabia se ela alguma vez o perdoaria, mas agora isso não o impedia. O que importava era estar lá, mesmo que fosse só das margens. Uma semana depois, Lídia surpreendeu-o com um convite. Era para o pequeno recital de dança de Mia na sua pré-escola. A mensagem era curta, apenas 1 hora, data e uma nota dizendo: ela perguntou se podias vir. Ele olhou para ela por um longo momento, o seu peito a apertar. Não se apercebera até aquele momento que era assim que a redenção se parecia. Não perdão grandioso, não reunião dramática,
mas pequenos passos em direção a ser confiado novamente. Quando o dia chegou, ele sentou-se silenciosamente na fila de trás, a observar a sua filha a girar desajeitadamente num tutu cor-de-rosa sob as luzes do palco, o riso dela a encher a sala. A certa altura, ela avistou-o na multidão e acenou orgulhosamente. Ele acenou de volta, a sua visão a ficar ligeiramente turva enquanto ele sorria. Quando acabou, Mia correu diretamente para ele, os seus sapatos a tilintarem no chão. "Viste-me?" perguntou ofegante. "Tu foste incrível!" sussurrou ele, abraçando-a firmemente. Lídia estava por perto, a observá-los com lágrimas nos olhos. Ainda não era perdão, não completamente, mas era o começo de algo novo, algo frágil e real. E pela primeira vez em anos, André sentiu-se como se estivesse em casa. Após o recital, tudo entre eles começou a mudar de maneiras que nem Lídia nem André conseguiam explicar totalmente. Não foi súbito, nem suave. Foi tranquilo, como o lento derretimento do gelo depois de um longo inverno. Começaram a ver-se mais a miúde, sempre sob o pretexto de algo relacionado com Mia. Reuniões escolares, pequenos passeios de fim de semana, aniversários para as crianças na Fundação de Arte. Mas havia algo não falado por baixo de tudo isso, algo frágil que nenhum dos dois se atrevia a nomear. André havia aprendido a ser cuidadoso com cada palavra, cada gesto. Já não falava com a confiança de um homem acostumado a conseguir o que queria. Em vez disso, falava suavemente, como alguém com medo de acordar uma memória adormecida. Lídia, por outro lado, mantinha as suas muralhas altas, mas deu por si a abaixá-las peça por peça sem querer. Havia passado anos a construir uma vida sozinha, e agora a presença do homem que outrora lhe partira o coração sentia-se ao mesmo tempo perigosa e reconfortante. Um domingo de manhã, ele apareceu para ir buscar Mia para o dia. Supunha-se que fossem só os dois. Uma visita ao jardim zoológico, gelado depois, o tipo de passeio simples que a maioria dos pais dava por garantido. Mas quando Lídia abriu a porta, ela usava uma velha camisola azul e o seu cabelo ainda estava úmido do duche, e por um momento ambos ficaram apenas a olhar um para o outro, incertos do que dizer. "Tu podes vir também, se quiseres", ele disse finalmente, a sua voz hesitante. Supõe-se que seja um evento familiar, e acho que ela gostaria disso. Ela olhou para ele incerta. "Eu não acho que seja uma boa ideia", ela disse, mas antes que pudesse fechar a porta, Mia veio a correr, a segurar um pequeno urso de pelúcia. "Por favor, mamã, vem conosco." A forma como ela olhou para os dois, esperançosa, inocente, tornou impossível recusar. Assim, ela foi. O dia acabou por ser melhor do que qualquer um deles esperava. Caminharam juntos pelo jardim zoológico, a rir enquanto Mia apontava excitadamente para cada animal que via, a sua mão escorregando facilmente para as de ambos. Por algumas horas, quase se sentiram como uma família, não partida, não assombrada, apenas inteira. André observou os dois com uma espécie de calma reverência. Não conseguia evitar pensar no que havia deitado fora todos aqueles anos e o quão incrível era que lhe tivessem dado sequer um vislumbre disso novamente. Quando pararam junto à fonte perto da saída, Mia atirou uma moeda para a água e fechou os olhos firmemente. "O que desejaste?" perguntou André gentilmente. Ela sorriu. "Não posso dizer-te, ou não se realiza." Mas depois olhou entre eles e sussurrou: "Acho que já sabes." Lídia sentiu algo apertar no seu peito, e quando encontrou os olhos de André, viu a mesma emoção espelhada ali. Nenhum falou, mas tudo o que precisava ser dito estava naquele olhar.
Naquela noite, depois de André as deixar, ele ficou no carro por um momento a ver enquanto Lídia levava Mia para dentro. Por um breve segundo, a porta abriu-se de novo e Lídia olhou para ele. Obrigada, ela disse calmamente, pelo dia de hoje. Ele anuiu, a sua voz a falhar ligeiramente. Obrigado por me deixares fazer parte dele. Nos dias seguintes, trocaram pequenas mensagens, nada romântico, nada emocional, apenas mensagens simples sobre a escola de Mia ou o tempo. Mas por baixo de cada mensagem havia uma corrente de calor que nenhum dos dois podia ignorar. Era como se os anos de silêncio entre eles estivessem lentamente a ser reescritos com algo mais suave, algo frágil, mas real. Então, uma noite, algo inesperado aconteceu. Houve uma batida na porta de André logo depois da meia-noite. Quando ele abriu, Lídia estava parada ali, pálida e a tremer, a agarrar o seu telefone. A Mia está doente, ela disse ofegante. Ela está a arder em febre. Eu não sabia a quem mais ligar. Sem hesitar, ele agarrou as suas chaves e a seguiu de volta para o apartamento. Conduziram até ao hospital juntos em silêncio, Lídia segurando Mia nos seus braços, enquanto André acelerava pelas ruas quase vazias. Na sala de emergência, os médicos a levaram de imediato, e os dois se sentaram lado a lado na área de espera, as luzes fluorescentes frias a projetarem longas sombras nos seus rostos. As mãos de Lídia tremiam, e André esticou a mão, pegando gentilmente numa das dela. Ela vai ficar bem, ele disse suavemente, embora não tivesse a certeza se o estava a dizer por ela ou por si mesmo. Ela não se afastou. Horas se passaram antes que o médico regressasse, explicando que era apenas uma gripe forte, que ela ficaria bem com descanso e medicação. O alívio foi tão avassalador que Lídia soltou uma pequena risada sufocada e enterrou o rosto nas suas mãos. André exalou profundamente, os seus ombros a caírem pela primeira vez naquela noite. Quando entraram para ver Mia, ela estava a dormir pacificamente, a sua pequena mão a repousar fora do cobertor. Lídia sentou-se ao lado dela, a afastar-lhe o cabelo ternamente, e André ficou atrás dela, a observá-las com uma expressão que era em partes iguais culpa e admiração. Tu fizeste tanto por ela, ele disse calmamente. Mais do que eu alguma vez poderia ter feito. Lídia abanou a cabeça, ainda a olhar para a sua filha. Tu poderias ter feito, sussurrou, se tivesses escolhido de forma diferente naquela altura. As suas palavras pairaram no ar, pesadas, mas não cruéis. Ele se aproximou, a sua voz a falhar. Se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria vocês as duas, todas as vezes. Ela olhou para ele então, lágrimas a brilhar nos seus olhos, mas já não havia raiva neles, apenas exaustão e uma espécie de compreensão cansada. Tu não podes mudar o passado, ela disse suavemente. Mas talvez possas ajudar a moldar o que vem a seguir. Ele anuiu, incapaz de falar. Ficaram ali até de manhã, lado a lado, mal a falar, o espaço entre eles cheio de anos de coisas por dizer. Quando a primeira luz da aurora se infiltrou pelas janelas do hospital, Mia mexeu-se e abriu os olhos. Mamã, papá, ela murmurou sonolenta, a sua voz rouca, mas calma. Lídia congelou, e por um momento André não conseguiu respirar. Ele olhou para Lídia, incerto do que fazer, mas ela simplesmente sorriu fracamente e afastou o cabelo de Mia novamente. Volta a dormir, querida, sussurrou. E enquanto Mia adormecia de novo, Lídia olhou para ele e disse calmamente: Ela disse-o ela mesma. Talvez seja a altura de começares a ser isso. Pela primeira vez em anos, André sentiu algo profundo dentro de si mudar.
uma sensação de pertença que ele há muito pensava ter destruído para sempre. Naquela manhã, enquanto saíam do hospital juntos, o mundo parecia diferente. O sol estava a nascer, a pintar o céu em tons de rosa e dourado, e pela primeira vez o futuro não parecia algo a ser temido. Sentia-se como algo por que lutar. Os dias seguintes sentiram-se mais silenciosos, mais suaves, como se alguma tempestade invisível que havia estado a rugir entre eles finalmente tivesse começado a acalmar. Lídia e André deram por si a falar mais facilmente, já não a caminhar no gume afiado da sua história partilhada. Ele ligava frequentemente para saber de Mia, mas já não era só sobre atualizações. Às vezes ele ligava simplesmente para ouvir a voz de Lídia, para perguntar como tinha sido o seu dia, para partilhar uma pequena história sobre algo que o lembrava dela. Havia calor nessas chamadas, uma ternura cuidadosa que nenhum dos dois queria admitir que havia começado a crescer. Lídia, por seu lado, ainda tentava lembrar-se de ser cautelosa. Havia prometido a si mesma anos atrás nunca mais deixar que ele lhe partisse o coração. Mas toda vez que o via com a filha deles, toda vez que apanhava a gentileza nos seus olhos, essa promessa começava a sentir-se mais difícil de manter. Uma tarde, algumas semanas depois, ele parou no apartamento delas com comida para levar do café favorito de Lídia. Ele disse que era por Mia, que havia pedido o mac and cheese do lugar com as cadeiras azuis, mas Lídia sabia que também era a desculpa dele para as ver. Quando ela abriu a porta, ele estava lá parado com um saco de papel numa mão e um pequeno ramo de margaridas brancas na outra. "Estas são para ti", ele disse calmamente. "Não para pedir desculpa, só porque pensei que ias gostar." Ela hesitou, a olhar para ele, depois pegou nas flores. "Obrigada", ela disse suavemente, e pela primeira vez ela não parecia reservada. Lá dentro, Mia correu para os seus braços assim que o viu, a tagarelar sobre os seus brinquedos na escola e como tinha desenhado uma imagem dele e da mamã juntos. Lídia corou enquanto lhe mostrava o desenho a lápis de cera colado no frigorífico. Uma casa, uma árvore e 3 figuras sorridentes de mãos dadas. "Ela tem imaginação", disse Lídia rapidamente, a tentar parecer despreocupada, mas André só sorriu. "Talvez ela veja algo que nós ainda não vemos." Eles jantaram juntos naquela noite, o riso a misturar-se com o suave burburinho da cidade lá fora. Foi simples: recipientes de plástico, guardanapos de papel, as risadinhas de Mia enquanto tentava fazer os noodles dançarem no seu garfo, mas sentiu-se como o tipo de paz que André não sabia que lhe havia faltado toda a sua vida. Depois de Mia ter ido para a cama, Lídia ofereceu-lhe café e sentaram-se junto à janela enquanto a noite se instalava ao redor deles. A conversa derivou de tópicos leves para mais pesados e, eventualmente, para o que ambos haviam evitado por anos. "Tu me magoaste de verdade, André", ela disse calmamente, os dedos enrolados à volta da sua caneca. "Tu me fizeste acreditar que eu não era suficiente, que ela não era suficiente." Ele olhou para o chão, a culpa a pressionar fortemente o seu peito. "Eu sei", ele disse, "e eu nunca me perdoarei por isso. Eu pensei que me estava a proteger, mas tudo o que fiz foi destruir tudo o que importava." Ela suspirou, olhando para ele com uma mistura de tristeza e compreensão. "Passei tanto tempo com raiva", admitiu. "Eu pensei que se eu te odiasse, tornaria as coisas mais fáceis, mas não tornou. Só me deixou cansada." Ele olhou para cima então, os seus olhos encontrando os dela, e pela primeira vez ela viu o homem em que ele se havia tornado, não o CEO arrogante e intocável
que outrora pensava que podia controlar tudo, mas alguém humilde, alguém humano. Eu não posso pedir-te que me ames de novo, ele disse suavemente, mas espero que um dia me deixes provar que posso ser melhor por ela, por ti, por nós. A honestidade na sua voz a desarmou por completo. Por um longo momento ela não disse nada, apenas olhou pela janela para as luzes da cidade a piscarem na distância. Tu já começaste, ela disse finalmente, quase num sussurro. A partir daquela noite, algo não falado começou a mudar entre eles. Eles não falaram em voltar a ficar juntos, não rotularam o que estava a acontecer, mas havia um conforto tranquilo na forma como existiam, um ao redor do outro. André começou a passar os fins de semana com elas, às vezes a cozinhar o pequeno almoço enquanto Mia se sentava no balcão, a rir enquanto ajudava a mexer a massa das panquecas. Lídia observava-os da porta, o seu coração a inchar com um tipo de paz que ela não pensava ser possível. Um domingo de manhã, ele veio buscá-las para uma viagem ao campo para o piquenique escolar de Mia. A viagem foi longa e tranquila a princípio, mas Mia encheu o silêncio com tagarelice interminável sobre os seus amigos e os jogos que jogariam. Quando chegaram, os campos abertos e as árvores em flor pareciam um mundo diferente do ruído da cidade. André ajudou a montar a sua manta debaixo de uma árvore, e pelo resto do dia ele foi apenas mais um pai entre famílias, a rir, a correr, a brincar. A certa altura, Lídia recuou e observou-o a perseguir Mia pela relva, o riso dela a soar como música. Pela primeira vez em anos, ela viu o que poderia ter sido se as coisas tivessem sido diferentes, e isso fez o seu coração doer da maneira mais inesperada. Enquanto o sol começava a pôr-se, sentaram-se juntos enquanto Mia dormia enrolada entre eles na manta. A luz dourada suavizou tudo, e naquele momento Lídia sentiu algo que não se permitia sentir há muito tempo: paz. Sabes, ela disse calmamente, eu costumava imaginar momentos como este quando estava grávida. Tu aqui, nós juntos. Eu costumava odiar-me por ainda o querer. Ele virou-se para ela lentamente, a sua voz baixa. Tu estavas certa em o querer. Eu é que não estava pronto para o merecer naquela altura. E agora? Ele esticou a mão, afastando uma madeixa de cabelo solta do rosto dela, o seu toque hesitante, quase reverente. Agora eu acordo todos os dias a tentar ser o homem que vos merece a ambas. Mesmo que eu nunca consiga ter-te, eu passarei o resto da minha vida a ser alguém de quem tu possas ter orgulho. Lídia prendeu o fôlego com as suas palavras. Ela não respondeu, não de imediato, mas quando ele afastou a mão, ela pegou-a gentilmente, segurando-a por um momento antes de a soltar. Não era perdão, não totalmente, mas era algo próximo. Quando conduziram de volta naquela noite, Mia dormia no banco de trás, o rádio a tocar suavemente. Lídia encostou a cabeça na janela a ver o borrão de luzes lá fora e pensou em quão longe eles tinham chegado desde a noite em que ele se foi embora. Pela primeira vez, a ideia de um futuro com ele não a aterrorizava, nem sequer doía mais. Simplesmente parecia possível. André olhou para ela no espelho retrovisor, e quando seus olhos se encontraram, nenhum dos dois desviou o olhar. Já não precisavam de palavras, tudo o que importava já estava ali, no silêncio entre eles. A estrada se estendia à frente, interminável e cheia de promessas, e pela primeira vez em anos, ambos sentiram que estavam finalmente a avançar em direção a algo que poderia durar. Meses se passaram, e o ritmo das suas vidas lentamente se instalou em algo que nem Lídia nem André esperavam, mas que ambos estimavam silenciosamente.
O que outrora fora tenso e incerto agora carregava o tipo de calma que vinha da aceitação. A dor entre eles não havia desaparecido, ainda pairava como uma cicatriz, mas havia se desvanecido para algo que já não os governava. André havia se tornado uma presença constante, não só na vida de Mia, mas também na de Lídia. Já não tentava impressioná-la com grandes gestos ou promessas de luxo. Em vez disso, aparecia com pequenos e genuínos atos de cuidado. Ele aparecia com um pequeno almoço quando ela tinha uma reunião cedo, consertava a dobradiça da porta, que rangia sem que lhe fosse pedido, ou deixava flores na sua varanda sem um bilhete. Já não era sobre culpa, era amor, do tipo que não exigia ser reconhecido, apenas dado. Uma noite, Lídia o convidou para jantar no seu apartamento, algo que ela não fazia desde a noite em que partilharam café meses atrás. Foi uma refeição simples, massa, salada e uma garrafa de vinho tinto que ela havia estado a guardar desde o seu último aniversário. Mia estava a dormir na casa de uma amiga e pela primeira vez em muito tempo eles estavam sozinhos, sem o amortecedor do riso da filha. O ar entre eles era diferente agora, mais suave, mas carregado de uma tranquila antecipação. Falaram facilmente no início sobre trabalho e a mais recente obsessão de Mia com a pintura, mas lentamente a conversa se voltou para o interior. "Tu mudaste", disse Lídia, a estudá-lo enquanto mexia o seu vinho. "Tu escutas agora, tu ris mais, pareces mais leve." André sorriu fracamente, os seus olhos a refletirem à luz das velas. "Acho que parei de fugir das coisas que importam. Passei anos a perseguir tudo o que não importava." Ela olhou para baixo, traçando a borda do seu copo com o dedo. "Eu costumava pensar que tu não tinhas coração", ela disse suavemente. "Agora vejo que estavas só, com medo de o usar." Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, esticou a mão por cima da mesa e cobriu a dela com a sua. "Eu estava aterrorizado", ele admitiu. "De amor, de compromisso, de perder o controle. Mas a verdade é que eu perdi muito mais ao deixar o medo decidir por mim. Tu e a Mia deram-me algo que eu nem sabia que me faltava, uma razão para parar de fingir." Lídia não retirou a sua mão. Em vez disso, ela virou-a, os seus dedos a roçarem os dele. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Estava cheio, vivo com o peso de tudo o que haviam passado e tudo o que ainda estava por dizer entre eles. Depois do jantar, mudaram-se para o balcão, onde a luz da cidade se estendia infinitamente debaixo deles. O ar da noite estava fresco e Lídia envolveu uma manta à volta dos seus ombros. André parou ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor a irradiar dele. Por um tempo, não falaram, apenas ficaram juntos a observar o mundo lá embaixo. Finalmente, ela disse calmamente: "Alguma vez desejas que pudéssemos voltar atrás?" Ele virou-se para ela, a sua expressão pensativa. "Não", ele disse após um momento. "Porque se voltássemos atrás, eu provavelmente cometeria os mesmos erros novamente. Eu não estava pronto naquela altura. Mas agora eu sei o que quase perdi." Ela sorriu tristemente. "Tu perdeste?" Ele anuiu. "E talvez tenha sido isso o que foi preciso para eu entender o que o amor realmente é. Não é posse. É perdão. É ficar mesmo quando tens todos os motivos para ir embora." Ela olhou para ele então, realmente olhou, e viu não o homem que outrora a havia estilhaçado, mas o que havia passado anos a tentar recompor o que havia partido. Algo dentro dela cedeu. "Eu não sei se alguma vez poderei esquecer o que aconteceu", sussurrou. "Mas eu acho que estou pronta para parar de deixar que isso nos defina."
Ele esticou a mão, roçando a face dela num gesto que era ao mesmo tempo terno e reverente. Eu não preciso que esqueças, ele disse suavemente. Eu só preciso que me deixes amar-te agora da forma que me permitires. Ela fechou os olhos e pela primeira vez em anos ela não sentiu o peso do passado a pressionar-lhe. Em vez disso, sentiu-se leve, livre, como se pudesse finalmente respirar. As semanas que se seguiram sentiram-se como uma tranquila transformação. Eles não apressaram declarações ou promessas. Ainda havia limites, ainda havia momentos de hesitação, mas o amor havia começado a entrelaçar-se nas suas vidas novamente, lenta e cuidadosamente. André começou a passar os fins de semana com elas, às vezes a cozinhar o pequeno almoço enquanto Mia se sentava no balcão, a rir enquanto ajudava a mexer a massa das panquecas. Lídia observava-os da porta, o seu coração a inchar com um tipo de paz que ela não pensava ser possível. Um domingo de manhã, enquanto o cheiro a café enchia a cozinha, Mia olhou para André e disse: "A mamã sorri mais agora. Você fala sorrir." André congelou por um momento, depois riu suavemente, levantando-a nos braços. "Ela é quem me ensinou como", ele disse, e Lídia, parada atrás dele, sentiu as lágrimas a picarem-lhe os olhos. Foi meses depois, numa noite quente de verão, que tudo se completou. André as havia convidado a ambas para uma pequena gala de caridade que a sua companhia estava a organizar, não como um gesto de exibicionismo, mas porque queria que fizessem parte do mundo do qual ele outrora as tinha excluído. Lídia havia hesitado, mas acabou por concordar. Ela vestia um simples vestido azul que realçava os seus olhos, e quando André a viu a sair do carro, sentiu algo no seu peito apertar com admiração. Durante toda a noite, ele não conseguia desviar os olhos dela, não por posse, mas por pura gratidão. Quando o evento terminou, ele pegou-lhe na mão e a levou para o jardim acima do local, longe do ruído e das luzes. A cidade estendia-se à volta deles em silêncio. "Eu não sei o que o futuro nos reserva", ele disse, a sua voz firme, mas cheia de emoção. "Mas sei disto, o que quer que seja, eu quero encará-lo contigo e com ela, não porque te devo, não porque preciso de redenção, mas porque eu te amo. Eu nunca parei." Lídia olhou para ele, os seus olhos a brilhar. Por um momento ela não disse nada, apenas se aproximou e encostou a cabeça no seu peito. "Para de pedir desculpa", ela sussurrou. "Apenas fica." Ele a envolveu nos seus braços, segurando-a como se deixá-la ir significasse perder tudo de novo. E naquele momento não era mais sobre perdão, era sobre começar de novo, num novo terreno construído com honestidade e amor. Mia irrompeu no terraço poucos minutos depois, correndo em direção a eles com os sapatos nas mãos, a rir ofegante. "Mamã, papá, olhem! As estrelas!" exclamou, apontando para o céu. Ambos se viraram, seguindo o olhar dela. As estrelas cintilavam fracamente por cima da cidade, dispersas e frágeis, mas bonitas, tal como a família em que se tinham tornado. André levantou Mia nos braços e Lídia ficou ao seu lado, a sua mão encontrando a dele sem hesitação. Nenhum deles falou. Não precisavam. O passado tinha finalmente soltado o seu aperto e o futuro se estendia à sua frente, brilhante, incerto e cheio de promessas. Pela primeira vez em anos, André soube que tinha tudo o que alguma vez precisaria ali ao seu lado.